Fala aí, meu povo! Beleza? Tudo bom com vocês? Bem-vindos, bem-vindas para mais um vídeo aqui do JetBrack para a gente falar tudo o que aconteceu no Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, a sétima etapa do Mundial de 2023, com mais um passeio no parque de Max Verstappen e da Red Bull. Bom, minha gente, o GP da Espanha ele costuma ser um termômetro para toda a temporada da Fórmula 1 de uma maneira geral. Por ele ser um circuito muito usado, né, pela categoria nos testes de pré-temporada, todas as equipes já conhecem o traçado de core salteado, de olhos fechados, as equipes, né, percorrem milhares de quilômetros nos testes de pré-temporada lá no inverno europeu. Então, acaba sendo um parâmetro muito mais seguro para as equipes trazerem novas atualizações, medir o real desempenho dos carros, né, na ordem do pelotão, né, até porque o circuito da Catalunha, lá em Barcelona, ele tem tudo aquilo que a Fórmula 1 precisa atualmente. Ele tem uma reta bem longa, acho que mais de 1 km de extensão, tem curvas de alta, média e baixa velocidade, mas então acaba sendo um circuito muito fácil para as equipes configurarem os seus carros, é meio que o acerto padrão, digamos assim, né, das equipes acaba sendo o de Barcelona, então acaba sendo uma etapa que fica muito mais fácil as equipes medirem o seu real desempenho, tanto que várias equipes trouxeram os seus pacotes de atualização para essa etapa. O exemplo foi a Ferrari, por exemplo, que trouxe uma atualização no seu sidepods, a gente vai falar dela mais para frente. Então acaba sendo um GP que acaba sendo meio, não digo meio monótono. Essa corrida foi uma corridinha morna, não foi uma coisa das mais emocionantes. Muito por conta disso, né? Como as equipes conhecem muito o traçado, a gente meio que naturalmente sabe como vai terminar a prova. Então não tem muita diferença no desempenho dos carros, né? Dito tudo isso, foi mais um passeio no parque para o Max Verstappen, né? Uma vitória assim de tirar o chapéu, sem a menor dificuldade. Para dizer que ele não teve dificuldade, ele teve que disputar a primeira posição na primeira curva com o Carlos Sainz na largada, porque depois disso ele não foi ameaçado por mais ninguém. Ele conseguiu imprimir um ritmo absurdo, ganhou a prova aí com mais de 20 segundos de vantagem para o segundo colocado. Já tem aí 53 pontos de vantagem para o Sérgio Pérez, o segundo colocado no Mundial. Ele conquistou a sua quinta vitória em 7 corridas esse ano. Já está mais do que assegurado com o tricampeonato mundial nessa temporada. Agora é realmente só uma questão de saber quando que isso vai acontecer, quando que o Verstappen vai cravar o seu terceiro título mundial. O domínio da Red Bull é bizarro, é absurdo. Não há a equipe que consiga chegar a bater de frente com a Red Bull nesta temporada. Eles vão levar esse título com o pé nas costas. Foi também mais um Grand Slam na carreira do Max Verstappen, ou Grand Chelem, também já existe essa expressão, que é quando o piloto vence a corrida, ele faz a pole position no sábado, tem a volta mais rápida da corrida no domingo e lidera todas as voltas da corrida. É mais um para a carreira do holandês que vai aí empilhando recordes na sua carreira, vai conquistando cada vez mais vitórias. Ele tem tudo para, até o fim dessa era turbo híbrida em 2025, empilhar aí mais títulos mundiais. Então, temos uma nova dinastia na Fórmula 1, né? Em 2021 encerrou a dinastia da Mercedes e aí iniciou-se então a dinastia da Red Bull, que deve durar pelo menos até 2025. Atrás do Verstappen, nós temos na verdade um pelotão bem encaixotado, né? A qualificação no sábado ela mostrou muito como todas as outras equipes do grid elas são muito parelhas umas das outras. A gente ainda não consegue definir claramente quem é a segunda força nesse campeonato, né? Houve momentos em que a Aston Martin mostrou ser a segunda força do campeonato, depois a Mercedes começou a incomodar um pouco mais. Nesse fim de semana a Mercedes teve um excelente desempenho,
com o Hamilton na segunda posição e o George Russell na terceira colocação. O Russell que escalou o pelotão, né? Ele acabou tendo problemas na qualificação e largou na 12ª posição, mas escalou o pelotão com uma facilidade absurda, foi ganhando posições e terminou em terceiro. Uma boa corrida na Mercedes, um sinal positivo, uma boa notícia, né, para o fã da Fórmula 1, que espera que a Mercedes possa voltar, né, a brigar por títulos, brigar com a Red Bull. Acho que, né, Mercedes e Red Bull são as grandes equipes da Fórmula 1 atualmente. Realmente acho que são as únicas que conseguem de fato lutar por títulos mundiais. E se a Mercedes conseguir, né, recuperar aí o bom desempenho, se essas atualizações, né, do seu carro, que foi um pacotão, né, gigante de modificações que trouxe primeiro em Mônaco e agora na Espanha, eles já tiveram de fato uma análise melhor, né, sobre o real impacto dessas atualizações. E se elas continuarem a melhorar o carro, isso é um sinal de que a equipe pode de fato brigar por vitórias ainda esse ano e quem sabe pelo título no ano que vem. Já um destaque negativo é para a Ferrari, né? Que desastre que tem sido essa temporada para a equipe italiana. Virou um leão de treino, né? A Ferrari na classificação ela ainda consegue, né, ter um bom desempenho. É um carro que em volta lançada ele consegue extrair um potencial muito bom. Tanto que, né, o próprio Leclerc já conseguiu uma pole position esse ano. Só que é um leão de treino, né? A Ferrari ela mostra a sua força no sábado e no domingo ela desaparece, vira um gatinho. É um carro que destrói os pneus, né? Por ele ter essa, assim, é o lado contra, né? Se a Ferrari ela consegue gerar muita energia nos pneus e conseguir então bom desempenho na classificação, por outro lado ela acaba comendo muito pneu e aí ela vai despencando ladeira abaixo na classificação na corrida. O Carlos Sainz, por exemplo, que largou em segundo, terminou em quinto lugar só, porque acabou que ele não tinha mais desempenho, ele não conseguiu manter, né, o mesmo ritmo que ele mostrou na classificação. O Charles Leclerc teve um fim de semana para esquecer, ele foi eliminado no Q1 ainda na classificação no sábado, tentou uma estratégia diferente, largando de pneu duro na corrida deste domingo, para tentar, quem sabe, né, escalar o pelotão com o safety car, com a chuva que ameaçou, né, a corrida inteira chegar lá em Barcelona. Não aconteceu, terminou só em 11º lugar o piloto monegasco. Já no meio da temporada já sabe que esse ano para a Ferrari já foi para o espaço. Então o Fred Vasseur vai ter muito trabalho pela frente, vai ter uma tarefa hercúlea para tentar recolocar a equipe nos eixos e quem sabe fazer a equipe mais uma vez passar por uma transição e quem sabe voltar a brigar por vitórias nos próximos anos, quem sabe no ano que vem. Mas o torcedor ferrarista não aguenta mais sofrimento. Tá difícil acompanhar a Ferrari em 2023. Então, sem mais novidades, sem mais notícias para a gente falar nesse GP da Espanha, vamos então para a classificação final da corrida lá em Barcelona, com a vitória do Max Verstappen, o Hamilton na segunda posição e o George Russell na terceira colocação. Resultado que colocou a Mercedes na segunda posição no Mundial de Construtores, ultrapassando a Aston Martin. Na quarta colocação, o Sérgio Pérez, que também teve problema na classificação, largou em 11º lugar, mas não conseguiu chegar além do quarto lugar. Carlos Sainz na quinta posição, o Lance Stroll da Aston Martin na sexta posição. Ele que se recupera, né, do fim de semana horroroso que ele teve em Mônaco na semana passada, conseguiu chegar na frente do companheiro de equipe, né, do Fernando Alonso, que ficou na sétima posição. Um fim de semana um pouquinho esquisito da Aston Martin. Não sei se o ciclo de desenvolvimento dela já chegou no teto, então talvez ela não consiga mais extrair o máximo da sua estrutura mesmo, né? E manter o desempenho que ela teve no começo da temporada. Vamos ficar de olho na equipe do Alonso. O Esteban Ocon ficou na oitava colocação, um bom resultado para a Alpine, que vai se estabelecendo ali, né, como a quinta força no Mundial de Construtores. Guan Yu Zhou na nona colocação, 2 pontos importantíssimos para a Alfa Romeo. E o Pierre Gasly na 10ª posição, fechou então os pilotos que marcaram
pontos nesta corrida. Tá bom, minha gente? É isso que tínhamos para falar então do GP da Espanha. A gente vai ficando por aqui. Voltamos daqui a 2 semanas para o GP do Canadá, na 8ª etapa do Mundial de Fórmula 1 neste ano de 2023. Etapa de tarde, né? Corrida nas Américas vai ser de tarde aqui no Brasil, então a gente vai ficar ligado no GP do Canadá, que sempre costuma ser bem movimentado, né? O traçado do circuito Gilles Villeneuve costuma proporcionar boas corridas, então vamos ficar atento aí ao GP canadense e estaremos aqui então daqui a 2 semanas para falar tudo o que vai acontecer e que aconteceu no GP do Canadá, beleza? Obrigado, minha gente. Não se esquece de se inscrever aqui, eu estava quase esquecendo, né? Aproveitando, se inscreve aqui no JetBrack, segue a gente para ficar por dentro do mundo da Fórmula 1, deixa o like também, é super importante esse engajamento do vídeo aqui no YouTube. Então a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Obrigado, minha gente, e aquele abraço. Valeu!